Esse probleminha de novo com o Instagram, mas é ao vivo, quem sabe faz ao vivo. Desde a nossa série, desde maio, é a primeira vez. Mas o Senta que lá vem história, hoje traz a questão da gastronomia sergipana. Se o pessoal começar a entrar, o pessoal está entrando. Dessa vez eu já percebi que a gente não pode mexer. Vai ser... Opa, João, voltamos pela primeira vez, gente. Desde maio a gente não passava por isso não, mas tudo tem sua primeira vez, ocorreu. Quem sabe faz ao vivo, né? O tema de hoje da nossa live será sobre a gastronomia sergipana, né? História, saberes e sabores, né? Teremos a presença da professora Janaína Corvo. Também vamos ter a presença do chefe de cozinha João Bonina, né? Peço mais uma vez desculpa, tivemos um probleminha com o Instagram na transmissão. Essa é a segunda tentativa e agora vai dar tudo certo. Eduardo, boa noite, todos que estão acompanhando. E a gente tem uma presença de longe, né? Uma participação especial. Deixa eu ver se ela está aqui de volta, porque aconteceu. Eu vou matar a saudade também, que é uma amiga que tem um tempo que eu não vejo. Então vamos lá. Nossa primeira participação aqui na live de hoje, sobre a gastronomia sergipana. Samile! Olá! Gente, é o seguinte. A temática de hoje me fez trazer à memória Samile. Por quê? Samile, para os amigos Bibi, ela... estudante de nutrição, então ela entende um pouco também da nossa alimentação e da nossa gastronomia. Mas com uma curiosidade, ela está morando na Irlanda, do outro lado do Atlântico, a 4 horas, né, de diferença daqui, não é isso, 4 Bibi? horas, né? Aham. 4 horas de diferença daqui. E assim, eu queria, primeiro, antes de a gente começar o debate com a professora Janaína, com o João, trazer as memórias de uma sergipana que está do outro lado do Atlântico e que sente falta. A primeira pergunta, Samile, o que é que você sente de falta do cheiro, dos sabores da nossa gastronomia, da sua gastronomia sergipana? Se apresente. Sim. Eu sou Samile, né? Como o Oswaldo falou, eu moro em Dublin, vai fazer uns 2 anos. E sou uma sergipana muito nata, sou sergipana, sou nordestina, mas tem algumas características que só Sergipe tem no Nordeste, que eu sinto muita falta. O tempero, algumas comidas específicas que a gente pode achar aqui do Nordeste, mas que do Sergipe a gente não acha. Eu tenho que ir lá e comer, que eu sinto a maior falta. Eu acho que as coisas que eu mais sinto falta são as frutas. O caju, Sim. a mangaba, que as pessoas eu falo assim, eu amo mangaba, umbu, todo mundo olha, mas que fruta é essa? Isso é manga? Todo mundo olha muito estranho pra mim, eu sinto muita falta desse decolar na boca que a mangaba deixa, que esse sabor nordestino, desse sabor sergipano que a gente tem. Também sinto muita falta do amendoim cozido, que é Sim. nosso. E a gente não acha aqui de jeito, maneira alguma. Principalmente agora, né? Em junho, em julho, que é o nosso São João, que é amendoim todo dia. E que a gente não tem aqui, infelizmente. Eu sinto muita, muita falta. Bibi, eu vou chamar assim porque é assim que eu lhe chamo. Você, por experiência até mesmo, tipo, já entender um pouquinho da nutrição, dentro da nossa gastronomia, vamos pensar agora o lado nutritivo. A gente tem muita coisa nutritiva nos nossos sabores. Com certeza. Tem muitos minerais e vitaminas que a gente tem nas nossas frutas específicas que a gente não consegue achar em outros lugares. Somente em Sergipe. Tem alguns vegetais que a gente come. Tem várias coisas maravilhosas que só a gente tem. Com certeza. Principalmente as verduras, os minerais que a gente tem, né? Que a gente não consegue achar em outro lugar. Por exemplo, o coentro, ele tem um pouco de cada mineral, de cada vitamina que outro alimento, por exemplo, o fígado, você pode comparar.
E aí você chega, o coentro que a gente come diariamente tá na mesa do nosso de sergipano, tá no feijão, tá na salada, tá na carne, tá em todo, em qualquer lugar. E ele é extremamente rico em vários minerais. Sim, sim. Samile, desse tempo que você está aí, tentou fazer já algum prato daqui nosso? Com certeza. O que é que Vai. você fez assim? Queria muito que fosse o mesmo, como, por exemplo, cuscuz com ovo, que é basicamente o que a gente come. Eu trouxe cuscuzeira de Sergipe e trouxe também algum cuscuz de Sergipe, mas infelizmente não dá para usar, eu tenho que comprar aqui. Cuscuz é uma coisa que a gente acha, mas infelizmente é um cuscuz de São Paulo, é um cuscuz do Rio, não é a mesma marca, não é um cuscuz flocão, não é um coringa que a gente é acostumado a comer. Sim. Então, assim, eu como, mas não é a mesma coisa. Então, eu faço muito cuscuz com ovo. Todo mundo acha muito estranho, mas eu não consigo. Toda semana, no mínimo, eu tenho que comer cuscuz com ovo. Outra coisa que eu faço... Para ficar a memória, né? Com certeza, com certeza. Outra coisa que eu faço muito é a feijoada. Na verdade, eu coloco coentro em tudo aqui, em tudo, em tudo. Todo mundo me chama de louca, porque, né, não é um costume normal das pessoas comerem coentro. E pra mim, se o feijão não tiver coentro, ele não é um feijão gostoso, ele não é um feijão saboroso, ele não é temperado. Sim. Então, pra mim, precisa ter essas coisas. Então, eu quero que você deixe uma mensagem, né? Não perca a live que vai ser sensacional, Com né? certeza. E deixa aí uma mensagem para quem está acompanhando. Desde já vou dar aqui um alô a Eduardo, a Arthur, que são meus alunos que sempre estão acompanhando. Quem está entrando agora, gente, estamos falando com Samile Bibiana, é sergipana, está morando na Irlanda, né? E assim, a gente está trazendo um pouco dessas memórias, da afetividade, que é importante também, para a gente entender o nosso sabor. Cuscuz é bom demais, gente. Cuscuz, eu digo que ele reina, né? E outra, é democrático. Poucas pessoas não gostam de cuscuz. Pois não, Bibi, deixa aí uma mensagem. E aproveitem enquanto vocês podem comer. Comam mesmo comida sergipana em geral. Aproveitem esse tempero que só a gente tem, não tem jeito. Tá na raiz, tá no sangue. E morro de inveja. Sim. Aproveitem muito. A cultura que a gente tem é uma cultura bem forte e eu gosto muito de falar que eu sou nordestina, que eu sou sergipana, que eu carrego isso comigo. Eu acho que todos nós carregamos. Muito obrigado, Samile, minha amiga. Um beijo. Feliz dia do amigo. Para você, né? também. Que hoje é dia do amigo, aqui é também um feliz do amigo para todo mundo, dia do amigo. Obrigado, Samile. Uma boa noite e vamos acompanhar. Gente, é Samile falando diretamente da Irlanda e trazendo essas memórias de uma sergipana no estrangeiro, mas que não deixa de fazer, na medida do possível, as tradições e os sabores do nosso povo. Pois bem, chama agora ela, a maior referência para mim, e assim, ela tem boas pesquisas, ela sempre está atualizando, a professora Janaína Couvo. Gente, ela é professora, ela é pesquisadora, historiadora. Gente, é uma pessoa sensacional. Vou chamar aqui para vocês verem quem é essa mulher, essa sergipana também, guerreira, né? A professora Janaína Couvo. Vamos agora dialogar e tirar dúvidas, gente. Vocês podem perguntar aqui também. Estou vendo aqui todo mundo participar. João daqui a pouco vai estar aqui também, né? João que é dessa nova geração. Professora Janaína, boa noite. Boa noite. Tivemos um probleminha no início, mas deu tudo certo. Certo, boa noite. Obrigada pelo convite. Professora, para a gente começar a nossa prosa, esse bate-papo. Se eu perguntar à senhora, hoje, eu posso dizer à senhora assim, Sergipe tem uma gastronomia? Sergipe tem uma identidade na mesa? Com certeza. Essa foi a pergunta que meus primeiros alunos da minha primeira turma do curso de gastronomia, que foi meu grande desafio, foi a pergunta que eles me fizeram, mas eles já trouxeram a resposta. Sergipe não tem uma gastronomia.
Aí eu fiquei com aquilo, não, tem sim. Existem os elementos identitários locais que estão nos pratos. A questão toda é observar e se jogar na pesquisa. Então, foi essa pergunta que alguns alunos fizeram na turma, a primeira vez que eu trabalhei, porque para mim foi um grande desafio trabalhar com a questão da história da gastronomia sergipana, porque você não tem uma publicação específica, você tem algumas receitas, você tem coletâneas, mas a pesquisa em si, a pesquisa da história, buscar as origens, né? Ver, perceber de onde vem cada ingrediente, as regiões, porque nós temos uma gastronomia extremamente diversificada. Você tem o Alto Sertão, você tem o Baixo São Francisco, você tem Aracaju, você tem em cada região dessa particularidades locais que se refletem na mesa do sergipano. Então, eu sempre tive muito cuidado com essa afirmação, que muitos já trazem como afirmação, Sergipe não tem uma gastronomia. Tem sim. Se você vai para o lado pega o caminho de Nossa Senhora da Glória, de Canidé, você vai ver a presença da carne de bode, os vários tipos de pratos feitos à base da carne de bode. Você vai para o Baixo São Francisco, você já tem uma gastronomia diferenciada. Você vem para a capital, você também já tem um pouco dessa gastronomia diversificada. Então, existe sim uma gastronomia sergipana. A mesa do sergipano também traz elementos que contam a sua história. Isso é importante. Pronto. Professora, e como é que a gente pode identificar as origens dessa mesa? Quem são os responsáveis para compor essa mesa? Porque muita gente pode pensar bem assim, na passarela, vamos botar a passarela do caranguejo, surgiu do nada porque tinha que surgir. Não. Deve ter um porquê o povo sergipano comer o caranguejo. Né? Isso. Então, eu queria saber assim, quem são os responsáveis por essa mistura, por esses sabores e esses saberes? Bom, essa nossa herança gastronômica, ela tem a sua origem em todo o processo de formação cultural do Brasil. Você tem uma herança africana presente na nossa mesa, você tem uma herança indígena, você trouxe aí a questão do caranguejo, e eu acho extremamente interessante, porque eu tive um professor, que eu gosto demais dele, que se chama Chico Padre. Ele fez, sim, quando eu comecei a pesquisar a gastronomia sergipana, eu fui conversar com ele, porque ele publicou alguns artigos, e entre esses artigos tem um sobre o comer caranguejo, né? Um alimento indígena, né? Um alimento indígena. Então ele traz essas referências desse alimento que ele percorre, ele está lá na sua origem, entre os povos indígenas, servindo como alimento, vai para a alimentação dos africanos escravizados em Sergipe, era parte da alimentação dos africanos escravizados. Depois ele vai saindo para a mesa da classe média e hoje está lá, hoje ele tem uma passarela. Eu acho que o caranguejo é um alimento que, comer o caranguejo, né, a forma de comer, tem toda uma estética. Né? E ele tem uma história. Quando eu vejo aquela passarela do caranguejo, com aquele caranguejo enorme ali na orla, eu olho para ele e penso o percurso que ele fez até chegar a ser uma referência da gastronomia sergipana. Né? Quando você vai, você assiste, você busca referências do turismo em Sergipe, o caranguejo está lá como um elemento da nossa gastronomia. Ele tem uma história muito forte dentro da gastronomia sergipana. Mas nós temos uma herança africana também que se constrói dentro dos engenhos. Sergipe teve uma presença muito forte dos engenhos, a região do Vale do Cotinguiba, a cidade de Laranjeiras, e eu aproveito para dar boa noite aos meus alunos da escola que estão participando também, já estão aí. Então, existe uma herança africana também dessa gastronomia que se construiu dentro dos engenhos. E isso me levou ao livro de Orlando Dantas, né, o Vida Patriarcal em Sergipe. Eu comecei uma pesquisa, que é isso que eu venho fazendo, em buscar na literatura, já que a gente não tem uma fonte específica na área da gastronomia sergipana, eu comecei a fazer um trabalho de garimpeira mesmo, garimpar a literatura sergipana, as publicações sergipanas, e um parágrafo que me traga um pouco da constituição dessa mesa sergipana contribui significativamente para o meu trabalho. Então, eu fui
eu me debrucei sobre a obra de Orlando Dantas, Vida Patriarcal em Sergipe, e lá eu percebi, em todo o trabalho, toda a descrição que ele faz dos engenhos, existem momentos que ele descreve essa mesa dos engenhos. Né? Essa mesa que está lá feijoada, com vários tipos de carne, e a presença dos legumes, que é o que dá a nossa feijoada sergipana, a sua identidade. Você não tem uma feijoada igual a de Sergipe em nenhum lugar do Brasil. Né? Eu, na época que eu estava trabalhando nos cursos de gastronomia aqui em Sergipe, eu encontrei referências a uma pessoa que está em São Paulo, não sei se ainda está, mas na época estava, com um restaurante fazendo sucesso com a gastronomia sergipana. O carro-chefe do restaurante dessa pessoa era a gastronomia sergipana. Né? Então, assim, a gastronomia não, a feijoada sergipana, a nossa feijoada, ela tem particularidades. Né? Buscando referências na literatura, eu encontro lá a feijoada sergipana e o cozido. Né? Sim. E, entendeu? O cozido também, o Orlando Dantas, ele descreve essa cozinha dos engenhos, essa presença dos mariscos, das moquecas, né? Então, sim, isso tudo é parte da nossa identidade. Existem elementos muito locais que fazem com que o preparo dessas moquecas... Claro, você vai dizer, mas moqueca tem em tudo que é lugar. Todo o litoral brasileiro tem lá os mariscos, os peixes, tudo aquilo que é utilizado na construção desse prato, né? Mas existem particularidades, existem temperos locais, existem os saberes e fazeres em torno do preparo daquele prato. É o que dá esse elemento de identidade. Né? Por exemplo, tem uma comida que é referência da gastronomia baiana, que é o caruru, né? E quando você come o caruru na Bahia e você come o de Sergipe, você tem uma presença em Sergipe. Primeiro, não se usa o camarão defumado, e não se... aqui é o camarão fresco, e o leite de coco. O leite de coco aqui em Sergipe é um outro elemento muito forte na gastronomia local. Então, você tem isso no caruru que você não tem no caruru baiano. Então, existem peculiaridades dentro da cozinha sergipana que devem ser considerados, devem ser vistos como esses elementos que fazem essa relação com a identidade local. Então, a nossa mesa sergipana, ela conta um pouco da nossa história e é um elemento de identidade. Ô, professora, tem uma coisa que a senhora trouxe, logo, eu sempre coloco isso, até porque, gente, a professora é sergipana, pelo tempo que já está aqui, mas a senhora é baiana, não é isso, professora? Não, eu sou carioca. Então, é carioca, né? Mas sou nordestina de coração e sergipana isso, há mais de 20 anos. Então, a professora, ela tem a capacidade de investigar. Quando a gente chama a professora Janaína aqui, gente, que está acompanhando, é porque ela vai nas fontes mesmo, vocês estão vendo aí. Ela busca entrevistar, ela garimpa, né? Porque como a gente não tem, como ela mesma disse, uma historiografia específica sobre a gastronomia de Sergipe, tem que buscar dentro da literatura sobre os livros, né? Que a história nos traz, né, um pouco da realidade dos engenhos, das plantações, da economia. E a senhora traz uma coisa que eu fico sempre... E os próprios baianos dizem, acho que a senhora já ouviu, que há uma diferença do nosso caruru do caruru deles. Né? Muitos até não gostam nem que chamem de caruru o nosso, mas eu disse, não, é caruru. Até porque, professora, me corrija se estiver errado, o caruru ele também está presente em outros estados com outras diferenças nos temperos. Tipo, você vai encontrar caruru no Pará. Agora já vai levar o jambu, né? A gente tem um caruru no Maranhão, que vai a vinagreira, a chamada azedinha. Então, quer dizer, cada lugar tem. Por que eu gosto de dizer isso, gente? É uma questão histórica. Que é com todo respeito, mas a gente sabe que não só foi na Bahia que teve escravidão afrodescendente. Não foi. O Brasil inteiro teve escravos. E negros que vieram de África com toda uma tradição que não mudou, porque é só na Bahia, não. Cada lugar foi se adaptando. Eu gosto de colocar isso também, sabe por quê, professora? Porque sempre no discurso, às vezes, a gente vê, não, porque isso tem aqui, tem ali. Eu digo, não, gente, há suas diferenças. Nem que seja numa pimenta que bota em um lugar e que no outro não coloca, já é uma diferença.
Eu corrijo se eu estiver errado, professora. Mas eu acho que essas diferenças é o que traz essas particularidades que muitos outros locais não têm. É o caso do Caruru. A senhora descreveu muito bem. Eu sou de uma casa onde minha mãe, minha avó, e é uma tradição tipo de séculos, eu posso dizer isso à senhora, porque a bisavó de minha mãe já fazia, e aí sucessivamente. O Caruru daqui de casa leva no mínimo 3 camarões frescos. É o normal, o de água doce, que a gente coloca dentro do caruru nosso, e o saburica, que é o pequenininho. É tudo de água de fresco. Você não vê o camarão seco, como a senhora mesmo disse, do caruru da Baiana de Acarajé. Vamos dar um exemplo. Né? E assim, a gente compra o coco ralado e espreme e tira o leite de coco dentro de casa. Isso é uma tradição. A gente não gosta do de garrafa. Nada contra quem use, gente. Mas não é costume daqui de casa, da minha casa. Fala dos doces de compotas, que as africanas escravizadas, que trabalhavam nas cozinhas dos engenhos, preparavam. Eram sobremesas. Né? Quando você sai saindo do universo do discurso lá de Orlando Dantas, vai para a nossa referência na doçaria brasileira, que é Gilberto Freire, né, que tem um estudo sobre o açúcar. Ele vai falar dos doces que as senhoras faziam, os doces finos, que os papéis de doces recortados, que são os antecedentes das nossas forminhas. As nossas forminhas de doce, né, quando você vai estudar o trabalho de Gilberto Freire, ele fala desse hábito de cortar o papel fino, aquele papel manteiga, que a gente conhece como papel manteiga, né? Um papel fino, para fazer o doce fino. Ele fala da presença da senhora na cozinha. Né? Durante muito tempo, a gente fala muito da figura da mulher negra escravizada na cozinha, mas as senhoras também elas estavam na cozinha. Então, não dá para pensar uma gastronomia fechada dentro de caixas em cada estado. Essa gastronomia, ela é fruto dessas permutas, dessas trocas culturais que acontecem constantemente. Hoje você já tem, você chega em Salvador, você já vê algumas referências à gastronomia vegana, né? E a adaptação, você já tem o acarajé, né? Vegano, você já tem uma comida. Então, assim, existem aqueles estudiosos que criticam, porque o acarajé, os saberes e fazeres em torno do preparo do acarajé é reconhecido como patrimônio material, então deve-se ter muito cuidado com comidas que são reconhecidas como patrimônio material, porque existem elementos que precisam ser preservados, é parte da identidade cultural, como, por exemplo, o nosso amendoim cozido, que a sua amiga citou, você não acha em um lugar igual, né? A forma como... Era isso que eu ia chegar. Os saberes e fazeres aí, né? Eu vi o comentário, até na postagem aqui da Expressão Sergipana, quem ainda não viu, que é uma postagem antiga que a gente fez no Facebook, devido ao tema da semana, nós repostamos, colocamos aqui no Instagram. Tem uma coisa interessantíssima. Todo mundo disse bem assim, o único lugar que falta em Sergipe, o amendoim cozido, entrar para fazer parte, dentre várias ações, seria o cinema. Porque ele está presente em tudo. Não é só no São João. Bom destacar. Por que eu gosto de destacar isso? Na época, professor, nós tivemos uma certa polêmica com alguns baianos que moram em Sergipe. Que diziam, mas na Bahia tem amendoim cozido. Mas eu ouvia dos meus professores que diziam assim, mas a forma que vocês cozinham e seca não tem na Bahia. E outra, na Bahia você vai encontrar amendoim cozido no período junino. Em Sergipe, é os 12 meses do ano. É na praia, é na festa, todo mundo se reúne. Outra, é um alimento que está em todas as classes, né? Que você vai ver amendoim cozido na mesa de quem mora na 13 de julho, ali na Avenida Beira-Mar, ou quem mora no Santa Maria, ou em qualquer outra periferia da Grande Aracaju. O amendoim vai estar lá, presente nas festividades. Então, assim, o único lugar que falta o amendoim chegar seria só o cinema. Que o resto, praticamente todo, ele já está presente. Nos jogos de futebol, né? Eu estou até com a camisa aqui do meu time. Do Confiança, quem vai pro Paixão, com a camisa do meu time,
Quando a gente vai, professora, para dentro do Batistão, tem que comprar um saco de amendoim para acompanhar o jogo. É algo assim que é tradicional, entende? E não tem outro lugar. Eu tento a colocar sempre na minha fala. Gente, a gente pode ter troca assim, como a senhora colocou. Não há esse quadradinho. Mas a gente tem algumas coisas que são mais específicas. E o amendoim está muito presente dentro dessa cultura do sergipano, de sentar, de comemorar. E aí, professora, eu vou fazer essa pergunta sobre o amendoim. O porquê ele é patrimônio imaterial, é a primeira pergunta. E voltar para os doces. Porque Sergipe se destaca por esse mundo de doces e uma diversidade. Tipo, o sarolho, o beijo molhado, o pé de moleque, que não tem nada a ver com o pé de moleque. Eu acho que a senhora se acostumou a comer no Rio no período das festas juninas. Outra coisa que é interessante nós destacarmos é o sarolho, a queijada, que é o melhor exemplo do que a senhora estava explicando, eu acho. A senhora pode explicar um pouco da queijada, né? É queijada, mas é quando você dá a primeira mordida, vai ver coco. Então aí eu acho que o porquê tem coco no lugar do queijo, né? Algo interessantíssimo a gente destacar, que vem de São Cristóvão. Duas coisas, a questão do amendoim, cozido porque ele é patrimônio imaterial do povo sergipano, e a questão desses doces, desses beijus, né? Porque aí a gente já vê o quê? Uma diversidade já utilizando a tapioca, o próprio coco, né? E aí eu queria que a senhora explicasse um pouquinho sobre essa parte dos doces e do amendoim cozido. Bom, o amendoim cozido, em 2009, o Sergipe ainda não tinha uma legislação voltada ao registro do patrimônio material. Então, buscando o Conselho Estadual de Cultura, na época, eu entrei em contato com os processos de reconhecimento de alguns alimentos como patrimônio material, que foram direto para as mãos do governador e a Assembleia Legislativa aprovou. Esse era o caminho. Hoje você tem o Conselho de Cultura e uma legislação que precisa... Existe um caminho que passa pelo Conselho Estadual de Cultura. Então, na época, uma associação entrou com um pedido do reconhecimento junto à Assembleia Legislativa do amendoim cozido, do sarolho, do pé de moleque, da bolacha de goma, da queijada, do manauê, do beiju molhado e do doce de pimenta do reino. Né? Esse é um doce muito específico, se eu não estou enganada, da região do Lagarto, das proximidade ali. Não conheço. Lagarto. Eu não conheço. Lagarto, Colônia 13. Isso, é muito específico. Muito específico. Então, assim, essa associação entrou com esse pedido e houve o reconhecimento. Na época, o governo assinou o documento reconhecendo esses alimentos como patrimônio imaterial do Estado. Né? E aí, assim, claro, não tem como retirar a relação política para se conseguir isso aí. Certo? Porque o caminho não foi o caminho do Conselho para a Assembleia Legislativa. Foi para a Assembleia Legislativa para de lá vir para o Conselho. Entendeu? Sim. Então, assim, na época, né, quando a gente analisa esses processos, observa-se que os conselheiros pedem uma pesquisa. E, assim, a minha crítica ao processo de reconhecimento desses alimentos não é ao reconhecimento em si, mas a forma como o processo foi construído. Quando você analisa o IFAM, a partir de 2005, começa o processo de reconhecimento dos saberes e fazeres em torno da gastronomia. Aí você tem os saberes e fazeres do ofício da baiana de acarajé. Perceba, bem lembrado, não é o acarajé. Não é o acarajé, são os saberes e fazeres. E aí você tem o ofício da baiana, ou seja, a roupa dela, a forma como ela se apresenta nas ruas, a arrumação do seu tabuleiro, tudo aquilo ali é o conjunto, é o reconhecimento disso aí. Aí você tem, na sequência, diversos outros saberes e fazeres. Você tem saberes e fazeres em torno do queijo da região de Minas, da forma artesanal do cerro, queijo. Né? Isso. Você vai tendo, a partir daí, alguns estados que você tem o reconhecimento da cachaça como patrimônio material no Rio de Janeiro. Você tem, em Pernambuco, o reconhecimento do bolo de rolo,
né, Sim. do Bolo Souza Leão, que tem uma história com a relação com o estado de Pernambuco. Então, em Sergipe, essa associação é válido o papel deles nesse processo. Agora, sim, a necessidade da construção de um dossiê, de uma pesquisa, é o que você fala, né? Você pegar um elemento da gastronomia, fazer uma análise superficial, é complicado, né? Sim. Existe uma publicação, que eu não lembro de que ano, que identifica os elementos gastronômicos em cada região do estado. Existem falhas absurdas, porque faltou pesquisa. Então, é necessário, para que eu hoje esteja aqui falando com vocês sobre gastronomia sergipana, eu pesquisei e pesquiso. Então, por quê? Porque eu sei que a importância da pesquisa. Então, A assim, ciência, né, professora? isso. Esses alimentos são de referência. O amendoim cozido você só tem em Sergipe da forma como nós conhecemos. Na Bahia, como você falou, na Bahia você tem no mês de junho. Em Sergipe, você chega num bar, na zona, lá na orla, numa periferia, sabe, bairro industrial, como você citou, o Santa Maria, em qualquer ponto da cidade, você vai encontrar um punhado de amendoim. Entendeu? Qual é o estádio que você vai entrar para assistir um jogo de futebol que você pode ter lá o amendoim numa sacolinha para levar? Né? Você não vai encontrar isso na Fonte Nova. Você vai encontrar isso no Batistão. Você não vai encontrar isso no Mineirão, que a tradição é comer o feijão tropeiro, né? No Mineirão. Isso, então. É isso. Em cada região, você tem os elementos identitários nos 12 meses do ano. Certo? Você tem lá. É a mesma coisa a nossa gastronomia junina. Você acha setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, dependendo do mês, só se a produção daquele elemento não for tão forte. Mas se você correr aqui em Aracaju e tá com vontade de comer o munguzá, você vai achar. Você vai achar uma pamonha, você vai achar um milho cozido. Tá entendendo? Então, assim, esses elementos são elementos identitários. Então, em Sergipe tem esse reconhecimento extremamente importante, que é importante que alguns desses alimentos precisam ter essa pesquisa aprofundada, mas a iniciativa foi válida, porque como você citou, a queijada a queijada reconhecida como patrimônio material do Estado é a queijada de São Cristóvão, né? A queijada com coco, né? Que quando você vai pesquisar a origem, você percebe que houve aquilo que a gente falou, uma substituição, uma permuta alimentar. Você tem uma história em torno dessa substituição, da ausência do queijo, ou da forma, se você vai buscar lá as origens, né? A forma tradicional. Né? E aí, por exemplo, quando você você vai analisar essas influências europeias na gastronomia brasileira e sergipana, você percebe que a cor e o sabor dessa gastronomia brasileira, de uma forma geral, isso vem com os africanos escravizados, que foram para as cozinhas, que jogam o dendê, que jogam a pimenta, que usam tempero. A gastronomia indígena, ela tem uma presença de alguns elementos, mas a herança africana nossa, ela vai dar a cor e o sabor. É o que os vários estudos gastronômicos destacam. Então, essa questão ligada ao registro desse patrimônio material, ela é extremamente importante. São alimentos de referência. Você quer ver, agora sim, o nosso caranguejo, os saberes e fazeres em torno do preparo do caranguejo não é reconhecido como patrimônio material. Então, perceba, né? Quer ver uma outra coisa que sumiu, mas se você ainda acha, o cavaco chinês. O cavaco chinês, que é aquele biscoito bem fininho, você acha na padaria. O triângulo, né? Isso! Mas você, sinceramente, você compra na padaria, mas aquele vendido na rua é outra história. Né? É como outra coisa também, professora, que eu destaco sempre, é algumas particularidades. Quem for para a região de distância já deve ter comido a muqueca de aratu. Aí quando você vai falar muqueca de aratu, você vai pensar o quê? Com dendê e com leite de coco. Não, gente. A muqueca de aratu daquela região é na palha da bananeira, assado. Se você chegar ali em Porto do Cavalo, Terra Caída, aquela região toda ali, em Diaroba e Estância, e você perguntar, me deu uma muqueca de aratu, se você pensar que vai ser uma muqueca semelhante a de peixe, vai cair para trás. Porque vai vir todos
na folha de bananeira enrolado, né? E muqueado na brasa, né? Na brasa, Que aí, então, assim, é coisas assim como você está dizendo, o cavaco chinês, eu trazendo a muqueca. Outra coisa que, para mim, Sergipe se destaca. Eu vejo que há uma alteração, e aí eu digo porque eu já andei e já experimentei, pratos com miúdos, tipo nosso sarapatel, a buchada, tal. O tempero. O modo pode ser até parecido com o da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas ou até da Bahia, do sertão, né? Desses estados. Mas o nosso, o tempero. Por quê? Eu descobri uma coisa, professora. O povo cearense não gosta de cominho. Se você tiver cominho na comida, eles já não gostam. Então, eu vejo que, às vezes, uma coisa mínima mostra uma diferença. Então, como até a própria Bibi mesmo colocou, ela disse, Oswaldo, tem coisa que é só nossa. Que você vê no sabor, no tempero das coisas, né? Que isso é especial. E, professora, os doces. Que eu fico me perguntando, falou da queijada, agora os sarolhos, os beijus. Né? Que dia de sábado, quase eu acho que todo aracajuano tem que ir no mercado ou procurar alguém que venda beiju, sarolho para tomar o café da manhã. Isso. O que são esses pratos? São comidas de herança indígena, né? O beiju. E essa tapioca, eu me lembro que uma pesquisadora, quando eu conversava, questionava muito, Sergipe é beiju. Nós incorporamos de Alagoas o termo tapioca para se referir a essa tapioca que tem queijo, manteiga, coco, a base. Feita na hora. É beiju, é beiju. É beiju, sim. Vamos comer um beiju de tapioca, ou vamos comer um beiju de queijo, um beiju... Não, o nome tapioca se popularizou de tal forma que poucas pessoas se referem àquela comida como beiju. Só se refere ao beiju redondinho, o beiju molhado, né? Tem um beiju molhado, tem um beiju doce, salgado, da palha de bananeira. Então, esqueceram que aquele beiju, aquela tapioca já foi beiju. Né? Sim. Com a chegada de toda essa... porque aquela comida ela é chamada de tapioca em Alagoas. Mas em Sergipe ela era beiju. Só que veja como o nosso contato cultural com o estado alagoano faz com que... tanto que tinha na orla, tem, eu acho ainda, tapioca alagoana. Sim, no Augusto Franco também. Isso, então, a tapioca não é o beiju sergipano, seria o termo, né? Mas se incorporou e hoje você chega num restaurante, você quer lá, ou na orla, ou em qualquer lugar, eu quero uma tapioca. Porque se você pedir beiju, ele não vai saber que é aquilo ali. Tem que pedir a tapioca. Sim. Então, é uma herança indígena, né, que os portugueses trazem aí, é quando os indígenas passam a utilizar o leite, o açúcar, você tem toda umas trocas culturais, né, mas é uma herança indígena que nós temos, a nossa gastronomia sergipana, e que também é reconhecida como patrimônio imaterial. Né? São doces que são comidas que estão na nossa mesa, como você fala, ir para a feira. Se a feira é dia de quarta, tem que trazer um beiju. Né? Tem que trazer um beiju molhado, um beijuzinho para poder... O pé de moleque, que é totalmente diferente. Moleque. Isso. Aí você citou, realmente, eu conheci o pé de moleque, aquela cocadinha com amendoim. Sim. Certo? E aí, quando eu saio, porque eu fui criada no Nordeste, eu saí do Rio de Janeiro com 7 anos. Então, fui criada em Alagoas. Então, quando você chega em Sergipe, pé de moleque. Não, isso não é pé de moleque. Não, é pé de moleque. É pé de moleque. Então, demorou para eu entender que aquilo dali é pé de moleque. Né? Sim. É igual o requeijão. O requeijão, para mim, para muita gente, é o de copo que a gente compra no supermercado. Mas o requeijão aqui em Sergipe é o queijo, aquele amarelinho, de manteiga. Porque do sertão, né? Do sertão, eu conhecia o queijo de manteiga, né? E não o requeijão. Mas hoje eu já incorporei na minha linguagem. Por quê? Porque é a linguagem sergipana. Eu sou sergipana. Eu sou o lugar que eu vivo. Então, sim, eu vivo aqui... Sim. E é importante, eu quero destacar isso. Que eu preciso incorporar. Então, eu vou comprar a tapioca, eu vou comprar o beiju, eu vou comprar se bem que eu não gosto do pé de moleque, não teve ainda uma relação de amor entre a minha pessoa e o pé de moleque de Sergipe, mas eu vou aprender a gostar. Mas é aquela coisa, são doces, né? São coisas que estão
como parte da nossa sobremesa, mas para muitas famílias é o alimento. Né? Se a gente parar para pensar, né, o que para nós serve como algo que você toma com um cafezinho no meio da tarde é o café da manhã de muitos, porque estão lá nas áreas rurais, são produtores de mandioca, entendeu? A parte da alimentação do cotidiano deles. É a casa de farinha, né? Do interior. Isso, do interior, a casa de farinha. Então, assim, nós temos em Sergipe a tradição dos doces de compota, que é algo que é uma herança cultural sergipana muito forte. E o que traz a identidade sergipana para os doces são as frutas de Sergipe. Então, as mangabeiras, né, os doces de mangaba, aquele projeto fantástico que tem das mulheres, né, que produzem catadoras de mangaba. As catadoras de mangaba, vários tipos de doce. Aquilo ali, você não acha um doce de mangaba em outro lugar. A geleia, né? Aqui. A geleia. Aí você vai umbu, né? Sim. Muito sergipano. Então, assim, e tem modo até de fazer, né? Ou com leite, sem leite. Sem leite. Então, o Orlando Dantas, ele cita essas particularidades das frutas. Não, isso é doce de puta. Disse, como é, minha avó? Doce de puta. Eu só conheço isso aí como doce de puta. Isso aí não é doce de banana, de rodela. Isso aí é coisa de vocês de agora. Entende? Eu acho isso curioso, que é uma história que muita gente que deve estar aqui não deve saber. Né? Mas tem uma história por trás disso, tem uma tradição por trás disso, né? Isso, tem. Eu ouvi esse nome a primeira vez em Alagoas, a tia do meu pai, que já era muito idosa. Na casa, a gente foi visitar ela, e na casa dela, minha filha, você quer um doce de puta? E eu fiquei assim, olhando. Aí meu pai começou a rir. Aí é quando eu vou saber a história do doce. Eu era adolescente. Então, assim, é algo que se espalha na nossa cultura popular. Os nomes, né, desses doces que ganham certas referências locais. Né? Então, você tem o doce batido, né, doce de leite batido, né, que se fala aqui, ou doce em creme. Dependendo do estado, você vai estranhar o nome, mas você vai perceber que é o mesmo doce e tem, como você falou, as particularidades, detalhes, certos temperos que são mais fortes em Sergipe, que na Bahia não são utilizados, mas no Maranhão são utilizados. Então, você tem essa diversidade. Né? Você tem essa... E assim, a nossa doçaria sergipana, ela é muito centrada nas frutas locais. Né? Isso você encontra muito. Né? O doce de caju, né? Que tem duas formas, em calda, em ameixa, né? O pessoal chama. Você tem essa doçaria. Nossa doçaria, ela é extremamente rica, né? Nessa produção do doce batido, da compota. Né? Você tem no mercado Thales Ferraz um espaço onde é possível você comer alguns doces. Né? Você tem no caminho indo para Monte Alegre, Dona Nena, se eu não estou Sim, Dona Nena, isso. Dona Nena é famosa. Você viajar para Areia Branca, né? Areia Branca, Itabaiana. Na Itabaiana tem uma casa de farinha fantástica que na época que eu fui com os meus alunos lá, a cada semana tem os dias, são famílias que ocupam. Então lá você encontra. Então assim, não tem como dizer que Sergipe não tem gastronomia, que não existe uma gastronomia identitária. Existe sim. Existem elementos identitários na nossa mesa. A nossa mesa conta a nossa história e conta a nossa história de Sergipe também. Nós temos como construir a nossa história a partir da nossa mesa, do que a gente come, e é extremamente rico. Olhar a história de uma comunidade, de uma sociedade a partir da sua mesa, ela passa a ser desenvolvida na historiografia a partir da década de 80, de 90, né? Então, o que você traz das suas memórias e que a sua amiga trouxe é o que, dentro dos estudos gastronômicos, a gente chama de memória gustativa. É aquela memória que, quando você passa na rua, quando era... Bom, não é... O certo é estar em casa, né? Mas quando podia passear pelo centro da cidade, você sentia o cheiro daquela feijoada, ela lhe traz lembranças. Então, essa memória gustativa... É aquele cheiro daquele doce que você vai se lembrar da sua época de infância. Está na casa do vizinho, ou está viajando e de repente alguém está fazendo um doce que você... Poxa, me lembrei de quando eu era criança, que eu ia para a casa da minha avó. Você trouxe diversos relatos que você trouxe essa memória pela discussão, pelas conversas, mas existem memórias que são reativadas a partir do nosso olfato. É o que a gente chama de memória gustativa.
né? Então, é aquela comida que você sente o cheiro e lhe traz lembranças. Então, nós temos uma herança cultural gastronômica muito forte, né? E Sergipe tem esses elementos identitários, né? O que precisa mais ainda são pessoas dispostas a estudar e aprofundar algumas questões. Professora, quase 42 minutos, Eita, porque o falei papo é demais. maravilhoso, né? Ainda temos a presença de João, que vai trazer já essa nova geração, o pessoal que está trabalhando na cozinha, que é outro sujeito que ama valorizar as coisas da terra. Eu quero que a senhora traga suas considerações finais e, para a senhora, o que a gente poderia fazer desde já para valorizar a gastronomia sergipana, para defender, para preservar esses saberes, né, na medida do possível, né, o que a gente pode fazer e como a gente pode fazer isso. E suas considerações finais. Desde já, a Expressão Sergipana agradece a presença da senhora, entende? Assim, um prazer, um orgulho nosso, né, ter grandes pesquisadores participando das nossas lives, né? E a senhora é uma grande pesquisadora, uma grande mulher, que aí está também na luta, e é a primeira de muitas. Se prepare que vai ter vários convites, viu? Muito Prepare, obrigada. que a professora, gente, ela é especialista na história da Umbanda em Aracaju, não é isso, professora? Isso sim. Fruto Da chegada da Umbanda. Então, quer dizer, ela tem trabalhos espetaculares. Então, faça suas considerações finais e traga uma mensagem do que a gente pode fazer pela nossa gastronomia. Bom, primeiramente agradecer o convite, fico muito feliz em participar, certo? Eu acho importante que nós temos em Sergipe já 2 cursos formando aí técnicos tecnológicos, né, na área de gastronomia, chefes de cozinha, buscando formação em Sergipe. Então, assim, professores desses cursos de gastronomia dando ênfase à questão da nossa identidade gastronômica, eu acho que isso é importante. Então, assim, nós temos a possibilidade de valorizar cada vez mais esses elementos da nossa identidade gastronômica a partir das práticas, não é? Que esses chefes de cozinha que estão concluindo seus cursos, que vão para os espaços gastronômicos, levem toda a sua herança cultural, a sua herança de família, porque às vezes essas pessoas têm na sua herança de família elementos gastronômicos identitários de Sergipe e que podem ser levados para as cozinhas. Então, eu acho importante que esses profissionais trabalhem esses elementos, que nós, enquanto pesquisadores das diversas áreas aí, possamos contribuir com estudos, com leituras, com análises. É aquela coisa, eu estou como pesquisadora no campo da gastronomia, mas o campo da gastronomia está aberto, existem várias coisas a serem pesquisadas, certo? Então, assim, mais pessoas dispostas a fazer um trabalho de realmente garimpar esses elementos, certo? Que busquem valorizar esses elementos identitários gastronômicos em seus estudos, em suas pesquisas. E deixo aí uma mensagem que nós já estamos perto das 8 horas, né? Mas muita gente já tomou um café, mas dá para procurar alguma coisinha da nossa gastronomia, na nossa cozinha, nas nossas frutas, né? E trazer aí para acompanhar a nossa outra discussão, né? Com o chefe de cozinha, né? E que vocês possam valorizar cada vez mais os elementos de identidade sergipana. A cultura sergipana, gente, é extremamente rica, certo? É extremamente diversificada, merece e precisa ser valorizada, e o poder público precisa construir políticas culturais voltadas à valorização da identidade cultural sergipana, seja ela as manifestações culturais, seja ela os elementos gastronômicos. Devem ser parte, não é só dar um reconhecimento num papel que o amendoim cozido é patrimônio material do Estado. É necessário uma política de salvaguarda. Reconhecer um bem como patrimônio material, um bem cultural gastronômico, e não só ele, mas qualquer bem cultural e material, não é só dar o título, reconhecer no papel, mas promover políticas voltadas à construção de propostas de salvaguarda. Esses conhecimentos tradicionais em torno do preparo da queijada, do amendoim cozido, do manauê, do sarolho, tudo isso aí, se não houver
uma política pública voltada à preservação, com propostas de salvaguarda, isso se perde. Então, é nosso dever, enquanto cidadão, enquanto pesquisadora, desenvolver meus estudos e cobrar sempre políticas públicas voltadas à valorização da nossa cultura e à preservação da nossa cultura. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Janaína. Gente, temos 5 minutinhos. Vamos conversar com o João. Ok? Professora, muito obrigado, uma boa noite. Vamos acompanhar essa visão de quem está na cozinha, né? De quem está ali cozinhando, praticando, né? Chamar aqui o João. João. Gente, temos 4 minutinhos ainda. Vou iniciar com o João e a gente chama nossa segunda parte, como sempre. O papo está muito bom. E essa live fica, gente, no IGTV da Expressão Sergipana, para que a gente possa ter conteúdo e referências para o pessoal. Vou chamar agora o João Bonina. Gente, João é um chefe de cozinha aí da nova geração, entende? E assim, ele vai trazer um pouco da realidade, do que eles encontram na cozinha, do que eles conseguem fazer, né? E principalmente com elementos da nossa gastronomia. Então, estou chamando aqui João. João. E aí, amigo? Olá, Amigo, olá. a gente vamos iniciar, Fazer outra, né? E vai a segunda parte. E, gente, não perca, porque é sensacional a temática, é importante mesmo. Boa noite, João. Boa João, noite. se apresente, né? E eu já deixo uma pergunta para você. Dentro da sua profissão, você valoriza o que Sergipe produz? Em alimentos, em frutas, em várias coisas que a professora há pouco instante estava citando aí que é nosso. Sim. Boa noite, Oswaldo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Antes de tudo, quero agradecer enormemente, não só pelo convite, mas também pela aula que a gente teve aqui com a professora Janaína. Foi assim, para a gente que tá no meio da gastronomia, trabalhando com isso, desenvolvendo, pesquisando, tem uma pessoa que tem tanto conhecimento, assim, com acesso super fácil, no sentido de uma didática, explica muito bem, traz as referências de uma maneira muito bem pontuada. Isso aí é um ótimo pontapé para o nosso início de conversa, porque ele traz um grande panorama do que, de fato, passou muito tempo Sergipe acreditando ser o que era um local que não tinha a sua identidade gastronômica ali bem, enfim, dita ou preservada ou estudada, né? E você percebe que, de fato, o que acontecia era que não havia essas pesquisas, não havia esse debruço, não havia essa leitura acerca dessa cultura. E aí, voltando para responder a sua pergunta, hoje em dia eu tenho uma empresa que é uma hamburgueria e tem alguns outros projetos que eu trabalho.